Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a anemia em cães e gatos. Uma coisa muito comum, o quadro de anemia. Os animais às vezes têm o quadro de anemia muito mais do que o ser humano, porque eles têm muitos problemas gastrointestinais, problema urinário, no cachorro mais o problema gastrointestinal, diarreias com sangue, no gato tem problemas geniturinários, o gato tem muito problema geniturinário, normalmente tem muita cistite, e é muito comum você fazer uns exames e detectar anemia. Mas como que a gente percebe a anemia no primeiro momento? Na avaliação clínica. Na avaliação clínica a gente já vai dar às vezes para perceber, você já percebe que a mucosa está mais clara, e consegue perceber também. No caso da mucosa não estar clara, a gente já sabe que é menos comum. Às vezes na coleta do sangue também, dá para você saber que o sangue está hemoconcentrado, e ali pode ser que tenha um caso de anemia, E os animaizinhos que tem no nosso mercado pet, todos eles estão sujeitos à anemia, Tanto o cachorro como o gato, as aves, os répteis, roedores, A gente tem aí, na verdade, três tipos de anemia, que é três maneiras de perder sangue. A primeira é autoimune, causada por parasitas, hemolíticas, são anemias hemolíticas que são causadas por parasitas, por exemplo, leishmaniose. Todo animalzinho que tem leishmaniose, ele está com certeza tem um quadro de anemia nele. O anemiose, quase 100% deles tem um quadro de anemia, por quê? Porque o parasito entra para dentro da célula, replica ali dentro, eclode aquela célula e entra em outras células e vai perdendo as hemácias ali, e a gente sabe que é uma doença hemolítica, causada por a hemólise das hemácias. E nós temos as anemias hemorrágicas, porque quando você tem hemorragia, cortou, gente, sai sangue. Por que a mulher tem mais anemia do que o homem? A mulher tem um ciclo menstrual e nessa menstruação ela perde sangue. Então, normalmente a mulher tem uma predisposição para ter mais anemia do que o homem. Assim, nos cachorros, nos gatos, também o gato tem mais predisposição para ter hemorragia, porque tem muito problema geniturinário, normalmente cistite, aquelas coisas todas que levam a perder o sangue pela urina. Então, um simples exame de urina pode ver que você vai ter células sanguíneas ali na urina que não é normal. Mas na maioria das vezes a gente faz um hemograma, e no hemograma você vai ver que as células do eritrograma está todo baixo. Você percebe que as hemácias estão baixas, que os eritrócitos estão baixos. Então, na verdade, um exame de sangue simples, um hemograma simples, dá para a gente avaliar tudo isso. E ainda avaliar as células de defesa também, A gente tem um dos tipos de anemia que não é muito comum, que é de origem medular, deficiência de produção. Que é na verdade, nas doenças, nas leucemias, a falta de produção das células do sangue, das células vermelhas. Na verdade, a gente encontra isso, falta de formação das células. Então, a gente não tem a formação das células sanguíneas, isso é muito raro, mas acontece. Agora, os mais comuns são as anemias hemolíticas e as anemias hemorrágicas. Principalmente nos cães, um dos problemas que mais acontece nele, ali nas parvoviroses, na sinomose, nas verminoses, também elas causam hemorragias, através do sangue. E às vezes o proprietário nem percebe que o animal está perdendo sangue através das fezes. As fezes ficam mais escuras, as fezes ficam mais... sai o sangue ali, mas às vezes o proprietário não percebe, acha que é porque o cachorro comeu alguma coisa, ou comeu alguma coisa diferente, que causou aquela diferenciação na coloração das fezes. Às vezes dá pra gente perceber, tá, gente? O proprietário me liga e fala, então o cachorro meu está com as fezes pretas, e mais mole, a gente chama isso de melena, com diarreia escura, preta. A gente chama de melena, que é sangue nas fezes, sangue digerido, basicamente. E às vezes também pode ser que o animalzinho tenha sangue, por exemplo, mais no intestino grosso, ali, mais na saída do reto, e às vezes tem sangue mesmo, sangramento mesmo, vermelho. Então dá para a gente avaliar até que tipo de hemorragia, qual que é a causa, por que está tendo aquela hemorragia. Quando a hemorragia começa no trato gastrointestinal, mais alto, lá no intestino delgado,
Normalmente esse sangue chega na pés lá preto já, né, que é o caso que eu falei de melena. Quando o sangue está saindo lá mais próximo do ânus, às vezes ele aparece mais vermelho. Isso pode ser um quadro mais de parasitos ali na região do intestino grosso, né, mais próximo do ânus, e o sangue sai mais vermelho. Mas o que é muito comum nos cachorros hoje são as anemias hemolíticas. As anemias causadas por babésia, por miose, né, por vários outros problemas que podem causar essa anemia hemolítica. Mas os mais comuns normalmente são babésia e leishmaniose. Ele tem que buscar a causa primária, né, para achar qual que é a causa para cessar a anemia. Nesse caso em específico, não adianta muito, né? Muita gente chega nos nossos consultórios falando, eu estou achando que meu cachorro está anêmico porque ele não está comendo uma ração de qualidade boa. Normalmente a gente fala de anemia e o pessoal fala assim, não, mas o meu cachorro come uma ração boa. Não é, nem sempre, tá? Nem pode acontecer as anemias estarem relacionadas com má nutrição, mas 99% das vezes não está relacionada com má nutrição. Na maioria das vezes ela está relacionada com doenças, com patologias mesmo, que estão levando esses animaizinhos a ficar anêmicos. Nas hemorragias mesmo, a gente percebe que depende muito do tempo que você estanca aquela hemorragia. Há uns tempos atrás eu recebi um cachorro dentro do meu consultório que acabou de atropelar. Os dois proprietários chegaram desesperados porque eles estavam andando com um cachorro na rua, sem coleira, e o cachorro foi atropelado, eles estavam se sentindo muito culpados. Chegaram com o cachorro, colocaram em cima da mesa e me perguntou, doutor, ele não vai morrer não, né? Eu pus o dedo na mucosa, igual eu fiz aqui na aula da avaliação da mucosa. A mucosa, botei o dedo e a mucosa não ficou vermelha mais, ela ficou branca. E eu percebi claramente que o animalzinho ia morrer. Eu fiquei calado uns meio minuto, 1 minuto mais ou menos, e logo em seguida esse cachorrinho veio a óbito, porque eu sabia que ele ia morrer. Estava tendo uma hemorragia interna e não tinha o que fazer. Questão de minutos ali, se fosse abrir esse cachorro, a gente ia acabar piorando mais a situação. Mas na verdade não dava nem para fazer os primeiros socorros ali direito, porque o nível de hemorragia já estava muito alto. Então a gente pode perder o animalzinho com muita facilidade. Nesses casos de hemorragias, quando há uma lesão muito grave, né, um choque muito grave, né, isso pode acontecer e o animalzinho vir a óbito logo em seguida. E a gente consegue avaliar isso com mais rapidez, né, fazendo esse teste da mucosa, né, avaliando ele, às vezes coletando sangue, ou mesmo entrando, às vezes, quando a hemorragia é mais simples, mas uma coisa que dá mais tempo, a gente entra com a vitamina K para ajudar no processo de coagulação, né, mas o mais importante é saber ali detectar essa hemorragia rápido, detectar o grau de anemia, fazer o exame mais rápido e fechar esse diagnóstico e fazer o tratamento o mais rápido possível. As principais causas de anemias, nós vamos citar elas aqui para ficar mais claro para vocês e ficar mais simples, porque isso é muito simples, né? Nós estamos aqui, né, fazendo um estudo muito aprofundado sobre isso. Se quiser estudar aqui, nós temos tema para estudar aqui anos e anos, mas nós estamos tendo aqui uma pincelada do que pode causar anemia, então nós vamos falar das principais causas. Quais são as principais causas de anemia? Grande quantidade de perda de sangue em acidentes que pode causar grande perda de sangue, né? Por exemplo, atropelamento de um cachorro, normalmente perde sangue demais, né? Transmitido por carrapato, heliquiose, babesiose, vermes intestinais. Pulga tem como fonte de alimento o sangue do animal, né? Então às vezes você pega um animalzinho com infestação de pulga tão grande que o cachorro já está anêmico, e as pulgas estão ali nele há mais de 20, 30 dias, e quando as pulgas realmente proliferam, a quantidade de pulga pode fazer o animal ficar anêmico. O que você tem que fazer? Primeira coisa, tirar as pulgas, né, gente? Assim como os carrapatos também pode causar isso, tá? Muito carrapato. Já peguei cachorrinho que eu tirei nele 3.000, uma cachorrinha de 1,5 kg, eu tirei no mínimo 3.000 carrapatos dele. Você imagina que esses carrapatos estão sugando o sangue dela. Não é claro, com certeza, que a bichinha estava anêmica. De fazer exame, que aquela quantidade de carrapato sugando ali, é uma coisa que leva a um grau de anemia pode levar a um grau de anemia muito grande. Então, esses parasitos, eles podem levar. Então, esses parasitos carcinógenos, vermes intestinais, alguns vermes intestinais, eles acoplam na parede do intestino, quando eles soltam, começa a sair sangue, aquela coisa toda. Então, passa a vermifugar os cachorros. Como é que a gente resolve o problema aqui? Vermifugando os cachorros e combatendo, não deixando que os animaizinhos tenham uma pulga e carrapato em grande quantidade.
Agora, nem tanto é comum, mas aparece casos de carrapato, sim, que é um negócio assustador. Né? Alimentação, deficiência extrema de vitaminas e ferro, mas que são essenciais para a produção de sangue. Isso é muito raro, tá, gente? Mesmo que o animalzinho esteja comendo uma ração de qualidade muito ruim, normalmente o proprietário está preocupado com isso, mas pode acontecer e acontece. Né? Principalmente quando eles estão comendo aquelas rações de que a gente chama de ração de combate, né? Que é uma ração que não tem quase nutriente nenhum. Nesse caso aí específico, vale a pena suplementar, entrar com complexo vitamínico, né? Para poder melhorar isso aí, a vitamina aminoácido, para começar a melhorar isso aí. Doença renal crônica, pode acontecer isso também, né? Porque as doenças renais crônicas, elas podem, com a falta de produção de eritropoetina, né? A medula óssea não é estimulada a produzir células e com isso pode ocorrer anemia. Isso a gente não vai tecer muitos comentários, que isso é mais raro, então a gente dá mais prioridade, porque o que vai acontecer com mais frequência, né, é normalmente perda de sangue em acidente e mais parasitológico. Tá? Gastroenterite causada por babésia, por parvovirose, sinomose, toda gastroenterite, quase todas, elas causam perda de sangue. Descamação ali da parede do intestino e automaticamente perda de sangue, né? E as fezes normalmente levam o animalzinho a óbito, por vezes por perder sangue. Quais os sintomas clínicos de um animal anêmico? É muito comum, você percebe claramente que o animal está anêmico, às vezes só de olhar para ele. Tá? Mucosas pálidas, que é fácil de avaliar, você vê que a mucosa está branquinha, ela é vermelha, a gente vê a mucosa pálida, perda de apetite, o animal para de comer e de peso, né? Para perder peso e perder o apetite também. Indisposição, o animal fica mais quieto, você vê que ele está lento, urina escura, às vezes a urina, você pode ver a urina, nesse caso que a gente pode acrescentar aqui também as fezes pretas enegrecidas, né? Que são fezes, que eu falei anteriormente, que é melena, que é sangue nas fezes, né? E depressão e cansaço excessivo, né? O animalzinho não está dando conta de mandar oxigênio para o pulmão, né, para respirar. O animal começa a respirar mais, porque não tem hemácias ali para levar oxigênio do pulmão até nos tecidos. Então o animal fica aparentemente cansado, você pensa que ele está cansado e está respirando e às vezes ele morre basicamente por asfixia, por falta de hemácia para levar o oxigênio nos tecidos. Então é muito comum nesses casos aqui de mucosas pálidas, perda de apetite, de peso, indisposição, urina escura, fezes escura, né? É muito comum isso. Às vezes o animalzinho está, você passa uma sonda nele para coletar a urina, às vezes é só sangue puro, né? Nesse caso já é mais específico. Até no caso de gatos que estão aí com ureolitíase, eles perdem muito sangue, porque os urólitos são areinha que dá dentro da bexiga do gato, tá, gente? Principalmente quando ele está com a alimentação desbalanceada. E também tem uma predisposição dos animais. São várias causas que vão causar anemia. Então a gente tem que buscar principalmente a causa, então, e para tratar. O tratamento depende da causa, é claro, evidente que o tratamento depende da causa. É a causa que vai fazer a gente ir direto lá e estancar o sangramento, né? Se tem um sangramento, por exemplo, a gente, como muito comum isso em aves, às vezes as aves se debatem muito, ou elas se mutilam, e aí o proprietário me liga e fala, mas a minha calopsita está sangrando pela asa. Eu já, de antemão, já falo com ela, pega uma gaze aí, coloca no local, segura e vai para o veterinário. E caminha aí para o veterinário para poder chegar a tempo lá e estancar essa hemorragia. Porque você imagina uma calopsita perdendo 20 gotas de sangue. É mais do que um ser humano às vezes. Então, na verdade, às vezes tem que tomar decisões mais rápidas para que possa tratar, né, fazer o tratamento. Então, o que a gente pode fazer para tratar? Medicamentos que estimulam a produção de sangue da eritropoese, que isso é mais a longo prazo. Alimentação adequada, consertar a alimentação para evitar que possa ter anemia, suplementos de vitaminas, né, que a gente pode fazer isso, retirada de ectoparasitas, quando é o caso de pulga e carrapato, vermífugos, você vai dar vermífugo para o cachorro, se ele está perdendo verme você está perdendo sangue por causa dos vermes, a gente já dá um vermífugo e elimina essa causa, pronto, o animalzinho volta ao normal. Transfusão de sangue, nós podemos fazer a transfusão de sangue em casos de mais avançados, quando o cachorrinho está ali com 1,5, 2,5,
milhões de hemácias, é sinal que a gente já tem que fazer uma transfusão de sangue urgente, né? E transplante de medula óssea no caso de não ter formação, não está havendo formação das células sanguíneas. Então, esses tratamentos tem mais coisa aqui, tá, gente? A gente pode usar, por exemplo, na caso das verminoses, das viroses, a gente pode entrar com antibiótico terapia, protetor para mucosa gastrointestinal, então tem muita coisa para fazer. Eu falar com vocês, que Deus abençoe. Nós encontramos na próxima aula do nosso curso de auxiliar de veterinário.